somente de pão, mas vive de toda palavra que sai da boca de Deus. E não só de pão, amém, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, nós acabamos de ouvir este Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21, que narra-nos o grande milagre que Jesus realizou, a multiplicação dos pães e dos peixes para saciar a multidão faminta. Olhemos para este Evangelho com a ótica do dia celebrativo de hoje. Esta semana celebraremos e rezaremos pelas vocações dos ministros ordenados. Aqui nós temos Jesus, os apóstolos, discípulos e a multidão. Jesus está evangelizando e muitos acorrem até ele para ouvir as suas palavras. Depois de um dia cheio de pregação, a fome começa a bater. E estando eles num lugar deserto, os discípulos então têm a brilhante ideia: vamos encerrar a pregação, Jesus, e vamos mandá-los embora.
vamos dar um intervalo para que eles possam fazer ainda uma longa jornada e buscar os povoados e cidades mais próximas para se alimentarem, para comprarem comida. E Jesus dá uma resposta aos discípulos, aos apóstolos, que lhes coloca diante de algo impossível, humanamente falando. Que eles mesmos, isto é, os apóstolos, alimentem aquela grande multidão faminta. Depois de fazer ali uma varredura no que existia entre eles, apenas 5 pães e 2 peixes. Pelo relato do evangelista, ali estavam mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Logo, o pedido de Jesus, a ordem de Jesus, humanamente é algo impossível aos apóstolos, aos discípulos. Nem que eles quisessem pegar aqueles 5 pãezinhos e dividi-los de forma bem pequenininha, eles conseguiriam alimentar aquela grande multidão, muito menos com os 2 peixinhos. Então é óbvio que aqui Jesus está pedindo algo impossível a eles. E por que Jesus pediria algo que lhes é impossível? Porque Jesus queria dar 2 lições. A primeira, mostrar para eles que eles deviam ter um compromisso com aquela multidão faminta, que eles não podiam simplesmente fazer como se fossem missionários itinerários que pregam e vão embora, ou pregam e dispersam as pessoas. É preciso haver compromisso. Segundo, que sem Jesus eles não podem nada, mas com Jesus apenas 5 pães e 2 peixes é o suficiente para matar a fome de uma multidão. Então essas 2 realidades, elas estão presentes na vocação dos ministros ordenados. O ministro ordenado, ele nunca pode pensar em si mesmo. Ele nunca pode agir como se ele fosse um popstar, um influencer religioso, uma pessoa que arrasta multidões, mas não se compromete com elas, porque ele não é isso. O padre não é um popstar, porque Jesus não era um popstar. O padre, vocacionalmente, ele é um homem tirado do meio dos homens e colocado a favor dos homens, naquelas coisas que se referem a Deus. E eu estou citando aqui um documento da igreja, inspirado na própria Escritura. Se não há o comprometimento, não há o verdadeiro pastor. Tem que haver isso. O padre, ele não é um super-homem. Ele não tem poderes mágicos ou poderes que vêm de si mesmo. E aqui nós vemos a segunda lição de Jesus. É preciso haver o comprometimento. Dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus não foi pessoalmente entregou, ele entregou aos discípulos e os discípulos entregaram às multidões. Mas o padre, a sua força, ela vem de Deus. Deus pode, através da fraqueza humana ou da incapacidade humana diante dos desafios, prover
milagres, verdadeiros milagres. Quais são os milagres? Olha, esse evangelho aqui, o primeiro milagre que esse evangelho aqui se refere como já um sinal é o milagre eucarístico, é o milagre da missa. Jesus multiplicou os pães e os peixes, mostrando que ele tem poder sobre a matéria, e por isso ele pode pegar um pedaço de pão e dizer: isto é o meu corpo, e aquele pão se transubstancia no seu corpo. Jesus pode pegar o suco da uva, isto é, o vinho, e dizer: este é o cálice do meu sangue, e pelo seu poder, aquele elemento natural tirado da uva, vinho, se transforma no seu preciosíssimo sangue. E em Jesus, obedecendo o que Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer, o ministro ordenado, o padre e o bispo, pode também fazer a mesma coisa e alimentar uma multidão faminta de Deus, que, como nós hoje cantamos na antífona do Evangelho, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. A palavra que vem da boca de Deus, isto é, a palavra do Cristo que diz: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. O padre, o bispo, eles se unem a esta palavra milagrosa. E aqui hoje, abstraindo daquele que vos fala, porque não estou fazendo um elogio pessoal, não estou aqui me exaltando, mas pensando no sacerdócio e nos inúmeros padres que todos os dias e hoje, de forma especial, oferecem o sacrifício da missa nos altares da igreja de todo o mundo, desde aqueles mais conhecidos àqueles que vivem no escondimento da sua entrega nas pequenas paróquias, das paróquias rurais, das capelas no fundo do Pantanal, escondidas das redes sociais e do mundo, daqueles padres que celebram clandestinamente, escondidos, porque são perseguidos pelos regimes totalitários, por tantos sacerdotes que hoje, na sua fidelidade, cumprem este preceito de Jesus: dai-lhes vós mesmos de comer. Nós hoje, enquanto igreja, devemos olhar para eles e agradecer a Deus por ter dado à sua igreja os sacerdotes que consagram a Eucaristia e que mantém ainda esta ordem e este mundo existindo por causa destas palavras benditas que saíram dos lábios do Salvador: tomai todos e comei, tomai todos e bebei. É aqui que o grande padroeiro dos párocos, que iremos celebrar neste mês, São João Maria Vianney, vai fazer os maiores elogios que já ouvimos sobre o padre, dizendo que se ele visse um anjo, um padre, ele se ajoelharia diante do padre, que se o padre se conhecesse e soubesse quem ele é, ele morreria de amor, que um padre só se conhecerá no céu. E aí, João Vianney, o simples e humilde pároco de Ars, escondido num lugar onde ninguém queria, se tornou um grande sacerdote, que o diabo disse a Vianney: ah, Vianney, se existissem 4 sacerdotes como você no mundo, eu perderia todas as minhas guerras, eu estaria vencido. Então, quão é importante reconhecer, agradecer e
principalmente rezar pelos sacerdotes. Porque se nós sacerdotes possuímos esta grande graça, que não é mérito nosso, de partilhar o pão da palavra, o pão da Eucaristia, o pão da assistência caritativa, é óbvio que a fúria do demônio é grande também contra as vocações e contra os ministros ordenados. Porque o diabo sabe que destruindo um padre, ele não destrói somente o padre, ele destrói toda uma paróquia, uma comunidade, inúmeras vidas, e impede que o Evangelho continue a brilhar. O ódio de Satanás, isso aqui não é querer colocar medo e dizer, olha, o padre está fazendo aqui teoria da conspiração. Não, é a verdade. É a verdade. O ódio de Satanás contra os sacerdotes, bispos e padres fiéis à doutrina, aos sacramentos, à liturgia, a tudo aquilo que é próprio da igreja, é imenso. É imenso. E se São Pedro disse que o diabo fica ao redor de nós como um leão a rugir, esperando a oportunidade para nos devorar, quanto mais se poderia falar de um padre, que não é de matéria diferente de nenhum de vocês, mas que carrega nos ombros a mais poderosa graça de arrancar as almas das mãos de Satanás. Então, sem mais delongas, queridos irmãos, neste dia, durante esta semana, começando por esta missa, faça na sua vida cotidiana orações, sacrifícios, para que o sacerdócio de Cristo continue presente, vibrante, atuante, eficaz na vida e na missão dos sacerdotes do mundo inteiro. E coloque uma intenção especial. Reze hoje, durante toda essa semana, por aquele que Deus vai escolher através da igreja para ser o nosso novo arcebispo. Nós estamos desde a transferência de Dom Mário e a sua posse em Aparecida, sede vacante, isto é, nós não temos um bispo. A igreja está sendo governada pelo seu administrador diocesano, Padre Deusdedit, mas está sendo executado, preparado todo o processo para a escolha do novo arcebispo, que vai governar e nortear a nossa arquidiocese a partir de então. Então vamos rezar também por ele. Este homem já existe, ou ele é um padre, ou ele é um bispo em algum lugar, e Deus vai trazê-lo a nós através dessa escolha. Então Deus já sabe quem é. Deus já sabe. Aí você vai dizer, então por que eu vou rezar se Deus já sabe? Deus já sabe, mas Deus também pode trazer um ótimo, um bom pastor, ou pode converter o coração dele para que ele se torne. Deus é soberano. Ninguém tem poder sobre os sacerdotes a não ser Deus. Deus é o Senhor dos sacerdotes, dos bispos, do Papa, dos padres. Ele pode dispor e dar bons sacerdotes conforme a sua benevolência. Então rezemos. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
nasceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.